Você sabia que as cruzadas não foram apenas um combate dos cristãos contra os muçulmanos para tentar retomar a Terra Santa? Bom, foram isso também, mas não apenas isso. Quando nós olhamos a história das cruzadas, vemos que elas vão muito para além disso, já no seu começo. A primeira cruzada em 1096, ela começa não com a ida para a Terra Santa, ou Jerusalém, mas começa justamente com um massacre de judeus lá onde hoje é a Alemanha. O massacre de judeus que ocorre com a morte de milhares de judeus pelo simples fato de serem judeus. Pois é, a Idade Média é marcada por uma perseguição aos judeus, principalmente onde hoje é a Alemanha. Ou você achava que Hitler criou ideias do nada? Não, ele é fruto de um preconceito que já existia desde a Idade Média e talvez antes também. Interessante nós vermos que esse preconceito vai marcar toda a Idade Média. Durante muito tempo, os judeus vão sofrer nas mãos de muitos cristãos, sendo obrigados a se converterem, se não morreriam, ou sendo, pelo menos, forçados a usarem emblemas. Pois é, Hitler faz os judeus usarem aquela estrela de Davi para marcar quem é judeu e quem não é. Mas na Idade Média também haviam emblemas. Emblemas com círculos marcando os judeus, ou ainda chapéus que indicavam quem é judeu e quem não é. Você já notou que esses chapéus são inclusive parecidos com chapéus de bruxa? Pois é, é uma influência. Afinal, o preconceito sobre os judeus vai formar grande parte da imagem sobre as bruxas. Mas não vamos entrar nisso agora, afinal nosso tema é cruzadas e não bruxas. Quando a gente fala de cruzadas, envolve então não somente a luta contra muçulmanos, mas também a luta contra os judeus e outro grupo também, que é o grupo dos hereges. Afinal, muçulmanos, judeus e hereges são vistos na Idade Média como os agentes de Satã. Por isso, uma das cruzadas, a cruzada albingense no século XIII, não é uma cruzada para retomar a Terra Santa. É uma cruzada para massacrar um grupo de hereges que eram os albingenses ou cátaros. Assim, os soldados são enviados para exterminar esse grupo por pensar diferente e ter ideias cristãs inadequadas segundo a igreja. Então, assim nós podemos ver que as cruzadas não eram somente aquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós restringimos a história e não percebemos que ela é muito mais rica do que nós pensamos. Até as próprias cruzadas são muito mais longas do que a gente pensa. As cruzadas vão começar em 1096 e a gente pode dizer que elas duram até pelo menos o século XV. Afinal, em 1492, a retomada da Península Ibérica pelos cristãos foi, de certa forma, uma cruzada. Foi uma luta em prol do cristianismo e uma retomada daquele território que estava sendo ocupado pelos muçulmanos desde 711. Desse modo, nós vemos que as cruzadas duram muito tempo. É um longo período de conflito entre cristãos e outros grupos, em nome de Jesus. É um período de conflito onde guerras são feitas com a cruz e a espada. Um período de conflito onde muitos mataram em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Mas essa história também tem um outro lado. Quando olhamos, por exemplo, a primeira cruzada da qual eu falei, muitos judeus também deixaram a sua história. Não uma história matando em nome de Deus, mas uma história morrendo em nome daquilo que eles acreditavam. Assim surgem as histórias medievais judaicas, os relatos, as crônicas dos judeus, o qual o historiador Nachman Faubel conta no seu livro Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, que significa a santificação do nome, é a expressão dos judeus do martírio, ou seja, entregar a vida pelo que se crê. O triste é pensarmos que eles entregaram a vida porque muitos cristãos não aceitaram o diferente. Bom, as cruzadas nos contam uma história que precisa ser conhecida. Espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que você tenha gostado e espero que você passe essa história adiante. Um grande abraço e até a próxima.